Simples Nacional, o regime que a maioria das empresas escolhe, muitas vezes sem questionar e saber se ainda faz sentido. Já passou por isso? É exatamente aí que mora o problema, tá? Porque o Simples Nacional ele não é um regime para sempre, ele pode ser um regime para você iniciar o seu negócio, mas dependendo da complexidade, dependendo do tamanho, da atividade do seu negócio, talvez não faça mais sentido. Então é um regime para um momento específico, para um porte específico e para uma situação específica. E ficar nele quando não deveria pode te custar muito caro. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo aqui quando o Simples Nacional compensa, quando ele começa a não compensar mais e o que considerar antes para você abrir uma empresa agora em 2026. Mas antes de começar esse vídeo aqui, meu nome é Alan Campione, eu sou contador, especialista em planejamento tributário e você sabia que o regime tributário é uma das decisões que mais impacta o resultado de uma empresa? E a maioria delas opta uma única vez e nunca mais revê esse regime. Ponto número 1. O que é o Simples Nacional e por que faz sentido no início do Simples em algumas empresas? O Simples Nacional é um regime unificado para empresas com faturamento até 4 milhões e 800. E o que significa um regime unificado? Quer dizer que ele unifica todos os seus impostos em uma única guia, ou seja, você paga todos os seus impostos federais, municipais e estaduais em uma única guia. Por isso que ele fala-se Simples Nacional, porque ele simplifica a forma de apuração e pagamento dos seus impostos. Então, uma das maiores vantagens para quem está começando o negócio é pagar tudo em uma única guia, tá? É menos burocrático, tem mais previsibilidade e a alíquota ela inicia menor. Não quer dizer que vai ficar melhor ao longo dos anos, vai depender muito do seu faturamento e da sua estrutura. Para quem está começando ou com um faturamento moderado, abaixo do teto que eu falei, geralmente é a opção mais eficiente naquele início. Ponto número 2. Quando o Simples Nacional começa a apertar. Conforme o faturamento aumenta, o imposto também aumenta, o imposto cresce e a alíquota sobe. Então existe uma progressão da alíquota e as camadas e as faixas de faturamento. Então você tem que se atentar nisso, porque talvez em algum momento você está pagando mais impostos do que deveria. E o Simples Nacional trabalha com vários anexos, anexo 1, 2, 3, 4 e 5, e cada atividade está relacionada a um desses anexos. E esses anexos eles podem impactar diretamente na tributação da sua empresa, fazendo você pagar mais ou menos impostos. E um ponto importante é que talvez em algum momento do seu negócio, tanto o lucro presumido quanto o lucro real pode se tornar mais vantajoso, ou seja, fazer que você economize impostos. Mas isso depende de uma série de fatores, atividade, folha de pagamento, margem do negócio, todo um planejamento tributário que eu, como especialista tributário, posso te ajudar a encontrar o melhor regime tributário para você. Se você está gostando desse vídeo aqui, dá um like aqui. Então não existe uma receita mágica, uma receita de bolo, uma resposta única para todo mundo. Tem uma análise específica que precisa variar de empresa para entender a fundo do seu negócio. Ponto número 3. O erro de nunca revisar o regime tributário, principalmente de forma anual, tá? Muita empresa entrou no Simples Nacional lá atrás e nunca mais revisou. Cresceu, mudou de atividade, aumentou a folha e nunca voltou e nem questionou o contador se ainda está no regime certo. E pior ainda, o contador nunca te informou nada, né? Isso pode fazer você pagar muito mais impostos por inércia, por não se mexer de ambas as partes. Então não por necessidade, mas por falta de análise e por falta de planejamento e acompanhamento. E tem um detalhe importante aqui, tá? O prazo para mudança de regime do Simples Nacional, ele só pode acontecer no mês de janeiro, tá? Para você desenquadrar, existe uma estratégia tributária que você pode desenquadrar durante o ano. Mas para você optar no regime do Simples Nacional, não existe estratégia, somente uma vez por ano no mês de janeiro, ou se você está abrindo uma nova empresa, você já pode fazer a opção desde o início nela no Simples Nacional. E se você não analisa essa informação a tempo, você pode estar pagando muito mais impostos logo do início, porque se você for enquadrado no lucro real presumido e de fato isso não for o melhor regime para o seu momento, você já começou pagando a mais. Ponto número 4. O que mudou em 2026 que você precisa saber? As novas regras de tributação de dividendos, elas impactam os empresários que distribuem mais de 50 mil reais por mês. Conforme mudou agora recentemente em 2025, a alta renda, quem ganha mais de 50 mil reais por mês através de dividendos ou mais de 600 mil no ano. Para quem está abaixo disso, o impacto é muito baixo ou praticamente nenhum. Para quem está acima, é a hora de conversar com o seu contador, porque a estratégia pode precisar de ajuste, tá? E existem sim várias estratégias para quem recebe a mais do que 50 mil reais por mês de alta renda, para que você não pague esse imposto de renda. E eu, como contador, estrategista tributário, tenho uma solução que vai te ajudar. Inclusive, já comenta nesse vídeo aqui, ó. A decisão tributária por inércia, ou seja, não fazer nada, é a mais cara que existe, tá? Se você está gerindo o seu negócio e não está se mexendo, toma cuidado que você pode estar pagando mais impostos. Por que eu falo isso? Porque você não percebe o tamanho do custo.
o tamanho do imposto que você está pagando a mais. Ele vem de forma silenciosa todo mês e por anos. Inclusive pode tirar você do seu negócio. Empresário inteligente não toma decisão por regime tributário, nem por regime por impulso e nem por inércia. Ele toma o quê? Com análise tributária e com parceiro estratégico, com um contador especialista que te ajuda em números, decisões e entender de fato do seu negócio, para que seu negócio já nasça da forma correta, para que você já comece pagando menos impostos desde o início. Agora me conta aqui, quando que foi a última vez que você revisou o seu regime tributário da sua empresa? Se você nunca revisou, meu amigo, pode ter certeza que você deve estar pagando mais impostos do que poderia, tá? Afinal, todo ano a sua empresa tem que estar crescendo, porque quem não está crescendo, está morrendo, hein? Então se atenta aqui. E se você está precisando de um auxílio, não tem um contador estratégico que vai te ajudar, principalmente na reforma tributária, comenta aqui, ó, quero um contador. Eu vou te ajudar, vou te trazer um diagnóstico tributário para você entender se você está no melhor regime tributário ou não e se esse conteúdo fez sentido para você. E se você conhece alguém que tem uma empresa que não sabe em qual regime tributário que ela está ou ela está desde o início no mesmo, encaminha esse vídeo para ele aqui que provavelmente ele está pagando mais impostos.